Muito boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora deste sábado, 4 de abril de 2026. Teremos um mês sem Fórmula 1, mas tivemos um bom grande prêmio do Japão e Suzuka no último final de semana. E você está convidado conosco para irmos até as 4 da tarde neste sábado, que é véspera da Páscoa, né? E o pessoal já também se preparando para a Páscoa amanhã, muita gente curtindo. Bom, a gente, antes de trazer a equipe, vamos já com o nosso Bernardo Besch, que está sempre por aqui. Tudo bem, Bernardo? Temos uma corrida agitada para falar. Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. A gente tem uma análise do GP do Japão com uma pequena quebra de hegemonia da Mercedes, já que ela não botou os dois pilotos no pódio. Tem um ponto fraco que talvez a gente possa discutir desse carro que parece tão melhor que os outros até aqui. Tem um soluço da Ferrari, que não teve um GP tão bom, a McLaren ressurgindo, e tem debate sobre como tornar as regras menos complicadas e menos propensas a acidentes, como o que aconteceu com o Oliver Behrman, com participação especial do Franco Colapinto. Bom, a nossa mesa de áudio com o Davidson Rosa, a produção do Haroldo Santos, a central técnica e gravações Luciano Vargas, a coordenação de central o Guilherme Silveira, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência geral do Rafael, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequinha, a direção geral do Claudinei Girotti. Você já sabe, hoje o programa gravado, mas sempre ao vivo com o nosso WhatsApp, mas podemos interagir, claro, no Twitter, no @GuaibaEsport, no meu @GutSanches, e também no @300 por hora F1, o do Bernardo Besch, nosso Facebook Rádio Guaíba e o nosso YouTube Guaíba Esporte. Qual o seu Twitter, Flávio Bandeira? Tudo bem? O senhor não usa tanto, né? Então qual o seu Instagram, por favor? Boa tarde. Boa tarde, Guti. Boa tarde, Bernardo. Meu Instagram é bandeira_Flávio. Tá lá, também tem um pitaco que outro. Muito rock dos anos 80. Né? Principalmente, né? É a minha trilha sonora preferida, confesso. Rock nacional dos anos 80, deixa eu, né, fazer Exatamente. Esse eu gosto. Eu sou fãzaço, assim. E sobre o Grande Prêmio do Japão, dá pra se dizer que tivemos uma corrida bem interessante, assim. Acho que o Bernardo pontuou muito bem, assim, essa pequena quebra nessa hegemonia da Mercedes nesse início de temporada. Mostra que o carro tem potencial para ser dominante, sim, mas tem pontos fracos bem interessantes que pode fazer com que a gente tenha um campeonato, inclusive, bem interessante no seu retorno, agora que, né, vão ficar um mês sem corridas. Um abraço, presidente dos Estados Unidos, que está nos proporcionando esse momento, né? E aí, a partir disso, né, nesse retorno que vai ser no GP de Miami, a ver o que as equipes vão conseguir fazer em seus carros nesse período que elas acabaram, né, entre aspas, ganhando para poder mexer no carro, ver o que dá para, né, melhorar aqui e ali. E fora isso, né, a Ferrari, né, com algumas dificuldades, em especial com Hamilton, Leclerc muito bem dentro do que o carro apresentou, e a volta da McLaren. E só um parênteses, né, acho que, né, para Red Bull, em especial para Max Verstappen, que reclamou o final de semana inteiro, é cedo para falar, mas acho que dependendo do que acontecer na volta em Miami, dá para dar para ele, né, no caso, dá para desejar a ele um feliz 2027, porque a temporada acabou. Eu acho assim, Bernardo, que tu falou bem, né, hegemonia entre aspas, né, porque não tivemos uma dobradinha, mas eu vou para um outro aspecto, que é quem chega, não vê a corrida, acha, o Antonelli largou na frente e ganhou a corrida. Simples. Mas eu vou ficar com o fato dele ter, sim, ido lá pra trás na largada e ter vencido a corrida. Eu acho que isso que é o legal. Mostra que esse piá não é qualquer um. Dá o melhor carro. Vou te dar um contra-argumento. É sempre essa discussão, né? De, o melhor carro é barbada. Eu acho que pra um piá que tem um Russell do lado, ele tá fazendo a dele. Ele já ganhou 2 corridas, queira ou não queira. Diga, Bernardo. Eu tenho um contra-argumento, que teve 2 fases na corrida, né? E nas 2 fases, cada um dos pilotos da Mercedes não estava querendo ganhar a prova. Na primeira fase, o George Russell largou bem melhor, apesar dos problemas da Mercedes de largar, perdeu menos posições, recuperou e estava perseguindo o Oscar Piastri para provavelmente assumir a ponta. Enquanto isso, o Kimi estava se enroscando ali com Lando Norris, Lewis Hamilton,
e Charles Leclerc para tentar chegar na briga da ponta. Aí veio o safety car e quem já tinha parado foi prejudicado, caso do Russell, do Piastri e do Leclerc. E quem não parou se beneficiou, o Antonelli e o Lewis Hamilton, e esses dois pularam posições e o Antonelli assumiu a liderança meio que de graça, né? Ele levou de brinde essa liderança, e aí sim, com a performance da Mercedes, ele não se embananou e foi embora, depois de negociar brevemente com o Hamilton a ponta, né? Porque a primeira volta dos carros da Mercedes sempre é complicada, ele foi embora e ganhou com uma margem bem saudável para o resto do pelotão. Mas a gente não viu ele brigando para subir o pelotão, e isso mostra também o tal do calcanhar de Aquiles, que eu falei, o ponto fraco da Mercedes parece ser andar no meio do pelotão, andar com a aerodinâmica suja. Parece que é um carro que é mais atrapalhado pela turbulência que outros carros. E aí a gente até cobrou o Russell de se embananar muito no meio do pelotão, e de novo ele teve muitos problemas para se livrar das Ferrari, e não conseguiu passar também o Piastri cedo para conseguir botar uma vantagem que poderia ter feito diferença no safety car. Enfim, tem essa questão a ser explorada e de quão ruim é o carro da Mercedes quando está atrás de outros carros. Esse é um aspecto, né? Mas por isso que eu disse, serve para os dois lados, e tu usou bem a palavra do contra-argumento. Mas de qualquer maneira ocorreu tudo isso e ainda assim o Antonelli venceu. Acho que ele tem seus méritos, tem sua sorte também. Ele tá muito consistente, né? Ele sua sorte também. Mas fica, eu acho que vários aspectos dessa corrida, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, que uma McLaren, se conseguir correr, consegue ter ali um desempenho respeitável. Dá pra né? se dizer que o Piastri, desculpa te interromper, Guti, se não tivesse o safety car, ele brigaria tranquilamente pela vitória, assim. O desempenho dele ao longo do final de semana, comparado ao que, né, ao que ele não havia conseguido ainda, o Piastri não conseguiu largar nas corridas anteriores, né? E tamanha consistência dele em Suzuka, ele estava assim conseguindo um ritmo bem interessante e acompanhando as Mercedes, né? Ele estava na ponta pouco antes do safety car. Então, né, a julgar pelo que a McLaren vai conseguir agora apresentar nas próximas corridas, é mais um nessa briga, e nesse primeiro momento com o Piastri, porque o Norris teve bastante dificuldade ao longo do final de semana. Então, enfim, traz mais um elemento para algo que parecia consolidado apenas entre Ferrari e Mercedes. Pode ser que chegue a McLaren junto, né? Sabe o que a gente debateu? Até agora, diga, Bernardo. Até agora não teve um treino que o Norris tenha andado na frente do Piastri, né? Só andou na frente do Piastri quando o Piastri não saiu dos boxes por problemas ou quando bateu na Austrália, né? Exato. Aí foi culpa do próprio Piastri. Mas essa é a grande incógnita da corrida do Japão, né? Que nos foi roubada pelo safety car, que é: será que o Piastri conseguiria segurar o Russell? Porque tem aquela questão, quando o Russell encontra na China e na Austrália uma sequência de energia que ele consegue usar todo o potencial da Mercedes para cima das Ferrari, ele passa. Mas a McLaren também tem um motor Mercedes. Então fica essa dúvida de que, apesar da performance aerodinâmica inferior da McLaren, será que ele teria o suficiente para ficar na frente do Russell? E isso seria bem interessante de especular. Mas ele estava no páreo até aquele momento. Assim, eu percebo que tem alguns pilotos, apesar de uma reclamação quase que geral, não quero nem entrar na questão regulamento, e a gente vai ter que falar e daqui a pouco sobre isso, mas eu percebo que fica nítido que tem pilotos que, apesar de certo incômodo, conseguem correr. Porque é aquela velha história, tá ruim pra todo mundo, mas alguém tá chegando em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, todo mundo tá fazendo tempo nos treinos, todo mundo, entendeu? Os cães ladram e a caravana passa, é mais ou menos isso. Por mais que possamos aqui refletir, é um direito, inclusive, de reclamar dos pilotos. Eu não gosto muito dessa coisa da gente falar de piloto mimimi, porque daí a gente tá tirando também o direito das pessoas, Sim. Entendeu?
de falar sobre seu incômodo. É claro que existe o incômodo de alguém que está incomodado com o carro e outro que não tem que comer, eu não estou falando disso. Mas a gente tem que dar o direito das pessoas, né, de também poder falar, ainda que discordemos e tal. Mas fica claro que tem pilotos muito mais desconfortáveis. E aí tu vê pelo companheiro, né, o próprio Verstappen não está tendo uma super vantagem ao radiar, coisa que a gente via em qualquer temporada passada da Fórmula 1. Então essas coisas vão ficando nítidas. Que o Hamilton se aproximou ou até melhor do que o Leclerc em alguns momentos, ou seja, os dois estão se dando um pouco bem com essa Ferrari nova, não vou nem dizer regulamento. Então a gente está vendo que tem caras que, apesar de tudo, seguem o fluxo, seguem a vida. E aí que eu queria chegar, eu acho que o Antonelli, por hora, me parece um pouco mais ligado do que o Russell com a Mercedes. Essa geração touchscreen, né? Exatamente, é aí que eu queria chegar. A gurizada tá se dando bem. Sim, são muito mais safos com essas mudanças, enfim. Nota-se que, vamos dizer, essa gurizada nova, né? Enfim, são bem mais novos que a geração de Hamilton, do próprio Verstappen, enfim. Eles já sacaram essas questões do novo regulamento, a questão de armazenamento de energia, de quando, né, utilizar a questão da bateria ao máximo, enfim. Estão levando vantagem, sim, e tá muito interessante de ver, né, o quão, né, no início ali da temporada, lá na primeira corrida na Austrália, ficou-se aquela impressão de que, olha, o Russell vai dominar a temporada, vai patrolar todo mundo, favorito ao título, enfim, né, o que não tem acontecido, né, e o Antonelli, né, já dá para se dizer adaptado ao carro, com 2 vitórias consecutivas, a gurizada de fato representando, né? Tem um consenso, por favor, Gutierrez. Não, era aí que eu queria chegar. Eu não sei até quando os mais velhos vão se adaptar. Tu vê um Hamilton também não andando tão mal, sabe? Eu não sei o quanto isso pode ser mutado, Bernardo, modificado durante a temporada. Ele é mais uma coincidência do que uma... Pode não ser uma coincidência, mas digamos assim, ajuda um pouco, né, o aprendizado, a galera que está com a cabeça mais fresca, com menos vícios de outra Fórmula 1, mas tem um consenso, foi revelado essa semana pelo Alexander Wurz, que curiosamente é o presidente da GPDA, Associação dos Pilotos, apesar de não pilotar a Fórmula 1 há uns 15 anos, mais ou menos. Mas o Alexander Wurz disse que tem um consenso, ou um quase consenso, talvez 2 ou 3 pilotos não tenham assinado embaixo desse consenso, de que os carros em si são muito melhores de pilotar do que os carros de efeito solo. Tirando o pessoal da Red Bull, que está meio incomodado com o carro da Red Bull, que esse sim é uma cadeira elétrica, esse sim é um carro imprevisível, e talvez por isso o Verstappen esteja tão chateado, porque além de não gostar do sistema de recuperação de energia constante, ele também tem um carro muito instável, o que atrapalha ainda mais, né, o aproveitamento dele dentro do cockpit. Mas o outro consenso é que existe muita necessidade de gerenciamento detalhado do que a bateria está fazendo ao longo da corrida e do treino de classificação. No treino de classificação, durante toda a volta, tem que fazer coisas, e na corrida em vários momentos. E o que acontece? Além de tomar muita atenção do piloto, e eles estão andando a 250, 300 por hora, e ficar prestando atenção nos botõezinhos, ou pelo menos mexendo nos botõezinhos enquanto olha para a pista, digamos assim, não é o ideal. E, fora isso, tem a questão de que os carros têm vários modos de segurança. Antes eles tinham só 2, o anti-stall e o modo de preservação do motor quando tem algo errado. E agora, com essa questão da bateria, tem várias coisinhas que o piloto faz, que se ele fizer errado, já entra no modo de segurança e ele já fica com uma potência limitada, e aí dá esses banzos aí, que é o Colapinto muito mais lento que o Berman, o Russell entrando num modo de segurança da bateria e o Leclerc indo embora. Poderia ter sido um acidente parecido com o do Berman, só que o Leclerc teve mais talento para tirar o carro para o lado e ir embora e ultrapassar.
Então, tem essa questão de ser muito detalhado e ter muita coisa para fazer enquanto pilota, eles acreditam que tem que ter alguma ação da FIA para limitar isso e para ser digamos assim, mais pilotagem e menos gerenciamento. Existe um consenso, a não ser entre 2 ou 3 pilotos que preferem ficar como está. Aí que eu queria chegar. Não é nem qual certo, qual errado. Digamos que é preciso fazer algo. Vocês que são da parte assim mais técnica estão mais antenados com isso. É possível fazer alguma coisa, Bernardo? É possível modificar algo, consertar algo, Flávio? Até, digamos, a volta desse mês, ou no meio do ano, ou mais drasticamente, até o final do ano a gente vai ver algo mais adaptado ao que a gente está, quase que por consenso, entendendo que precisa melhorar? Na verdade tem uma lista já, a FIA recebeu uma lista que foi feita entre pilotos e equipes, com 6 sugestões para melhorar 3 problemas principais. E dessas sugestões tem 3 que são perfeitamente execuíveis sem mudar os carros, apenas limitando certas questões, e 3 que são mais ousadas, por assim dizer, e aí fica assim se quiser, uma mudança mais drástica. Então, foi enviado e a FIA vai avaliar para ver se tem como implementar já para Miami. Tem essa vantagem de não ter 2 corridas, tem mais tempo para pensar, botar no simulador, elaborar e ver se dá para implementar alguma coisa disso. E o principal tratamento, eu estava procurando o termo, para o problema da energia e da diferença de energia entre os carros, e também a amaldiçoada sensação de perda de velocidade nas retas na classificação com o super clipping, é limitar a energia, é deixar os carros mais lentos, e aí já estamos projetando uma perda de 1,5 segundos a 2 segundos dos carros no tempo de volta, para que tenha mais durabilidade a bateria. E seja aí mais linear, né? Exatamente, eles têm que mexer menos nas configurações, porque a bateria vai ter uma sobrinha de carga, e aí eles vão poder, com essa sobrinha, ficar mais tempo sem mudar as regulagens ali de recuperação total, recuperação média, né, entrega total de potência. Eles vão poder focar mais no que eles estão fazendo com a direção e o acelerador. Porque... Então, diga. Não, o Flávio ia falar também, é que assim, eu tô com a impressão, os pilotos têm dito isso, assim, né, que tem até ultrapassagens culposas. Sim. Que estrategicamente eu não quero fazer aquela ultrapassagem agora, naquele setor da pista. E eu chego, o cara tá parado na minha frente, sim, entendeu? Eu não tenho o que fazer. E eu acho que essa, já pensando no retorno lá em Miami, talvez seja a mudança mais sensível pro momento, né? Porque pra quem conseguiu ver... Tá legal, assim, sabe? Tá legal. Mas dá pra ajustar. Claro. Quem entende um pouco mais percebe que tem algumas coisas que não são tão naturais, digamos assim. Exato. Até né, nesses vídeos aleatórios que a gente vai recebendo e tal na rede social, me chamou muito a atenção. Óbvio, são períodos diferentes, são períodos totalmente diferentes da Fórmula 1, enfim, mas me chamou muito a atenção, né, os carros da Fórmula 1 atual, por exemplo, perdendo velocidade na 130R, que é uma curva que, enfim, né... Conhecida, mesmo modificada, todo mundo sabe que ela é sempre uma curva de muita velocidade. Exato. De novo, ainda que estejamos num período novo da categoria, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então são essas coisas que hoje pontuais, mas que precisam ser ajustadas pensando no restante da temporada, até para não ocorrer o que tu acabou de falar, Guti, as ultrapassagens culposas, né? Que o cara passa já sabendo que vai tomar o troco adiante. Então o problema, isso, né? O problema não é nem perder velocidade numa curva de alta. O problema é que eles estão perdendo 50 km por hora de velocidade. Sim. Eles estão perdendo um carro de trânsito normal na cidade, passando o outro parado na cidade. Essa é a diferença de velocidade no meio do ponto de velocidade máxima para a curva que deveria ser feita com o pé no fundo. Então, isso é que é inaceitável. Se eles perdessem 10, 15,
talvez não fosse tão brutal essa sensação de que há algo errado quando os carros estão nas partes de alta velocidade da pista. E é isso que tem que ser ajustado. E para isso, até para a gente detalhar, a primeira solução é cortar o total de energia de 350 kW máxima que eles têm na parte elétrica para 250 ou até 200, dependendo. Talvez fique 250 para corrida, o que é curioso, ter mais potência na corrida, e 200 na classificação, já que eles usam mais tempo a potência máxima na classificação. Então esse é o primeiro ponto. Reduzir o teto de potência elétrica, primeiro porque aí o motor, a combustão tem mais importância, né? A velocidade que ele imprime é mais importante que a elétrica, atualmente é quase metade, é 60-40, e em segundo momento a bateria dura mais, então tem uma menor necessidade de tu recuperar a energia e acontecer o tal do super clipping ou o lift and coast para o cara poder recuperar a bateria e usar na reta seguinte. Então ele vai ter uma sobrinha daquilo que não foi usado para chegar na potência máxima, e aí ele não precisa economizar tanto, não precisa tirar tanto o pé, porque ele já tem uma bateria sobrando para a reta seguinte. Então esse é o ponto 1. Apesar disso tudo, ainda tem pistas que isso pode não ser suficiente. Aí o ponto 2, que os pilotos já têm reclamado até nos testes de inverno, é liberar uma maior recuperação de energia durante o superclipping. Atualmente eles recuperam, agora eu não vou ter os dados exatos de quanto eles recuperam com o superclipping, mas vamos dizer que eles poderiam recuperar 50% a mais. Se tu consegue recuperar 50% a mais de energia quando está fazendo esse amaldiçoado superclipping, tu vai poder ficar 50% menos tempo fazendo isso, porque tu vai estar recuperando a energia mais rápido. Então, ao invés de perder 50 km por hora na 130R, tu vai perder 20 ou 25. Então é um ganho a mais que tem, ou uma perda menor que tem quando está fazendo uma aproximação de curva de alta. E isso só não ocorre porque a FIA julgava que poderia ser aumentar o custo, desgastar mais o equipamento, etc. e tal. Então eles deixaram o superclipping limitado. Então é um outro ponto que os pilotos estão cobrando, poder liberar para eles carregarem mais rápido a bateria nesses momentos. O que será a terceira... Vai. Oi, diga. Não. O que será que foi imaginado? O que foi imaginado para isso, assim, né? Por que não foi calculado? Os caras são tão bons de prever, com simulações, com tudo. Por que ficou tão estranho na prática, sabe? É isso que me causa. É que, na verdade, tem questões que, por exemplo, eles calcularam, baseado no que eles calcularam que os carros iam perder de pressão aerodinâmica com as limitações aerodinâmicas que foram propostas sem o efeito solo. Só que as equipes já recuperaram um pedaço disso, então isso impõe um... Não contavam com os engenheiros, é isso? Exatamente. Se o carro tem mais carga aerodinâmica, ele vai ter uma resistência maior ao ar na reta e vai gastar mais bateria automaticamente. Então tem esse primeiro problema, os carros são mais rápidos, eles saem mais rápido da curva, eles fazem as curvas mais rápido, então eles precisam frear menos, eles freiam menos, eles recuperam menos energia, é um ciclo vicioso, entendeu? É toda uma equação que eles tentam prever, mas não conseguiram prever tudo. Mas esse do superclipping meio que é uma babada. Eles deveriam ter liberado o máximo que fosse seguro usar dessa recuperação, porque facilita todo o resto, entendeu? Se eles pudessem recuperar 100% mais superclipping, talvez o superclipping fosse só uma tiradinha de pé, não fosse sabe, eles não teriam que descer a ladeira com o carro na pinguela, né? Parece que o carro tá no ponto morto, né? Só aproveitando o embalo. Não ia ser necessário, entendeu? Ia ser só perdeu um pouquinho, mas já tá acelerando de novo. Então esses 3 pontos são os pontos-chave. Essas 3 questões eles estão tentando obter as 3 para que daí sim os carros pareçam o mais natural possível na classificação e tenham um mínimo de problema de um carro muito mais rápido que o outro na corrida. Eu fico entre, sabe, opiniões de um lado e de outro. Eu acho que acho que o que a gente tem que dividir é assim, tem um problema, mas também, apesar de todo mundo querer a solução desse problema, quase todo mundo, e saber mais ou menos o que é preciso ser feito, e às vezes, como disse o Bernardo,
abrir mão na velocidade média toda dela, de ficar 1 segundo todo mundo abaixo, mas vai todo mundo correr ali de forma mais natural dentro desse 1 segundo abaixo. Vai ter choradeira dizendo, esse carro não estão andando nada perto dos outros, perto de antigamente, tudo. Beleza, mas aí a gente vai aumentando a potência. A outra é de que depois de que todo mundo meio que vê que, bom, foi feito, agora anda, velho. Agora anda. Tô me contradizendo com aquilo de que os caras não podem reclamar? Podem reclamar, devem. Mas assim, vai chegar um momento em que é o que tem. Eu acho que enquanto a solução... né, não tem muito o que fazer. Gente, claro, até por uma característica da rede social, né, que domina a nossa civilização moderna, existe uma gritaria, assim, acabou a categoria, não, isso tá não. horrível, nenhum piloto gosta, tem que abandonar a Fórmula 1. Pergunta pro Antonelli se ele não gosta. Mas na verdade não tem nada disso, são ajustes, é um regulamento completamente novo em 2 partes, aerodinâmica e motor, e parte elétrica, na verdade são 3 partes. E com tudo isso, ele funciona, ele tem problemas, mas ele funciona. A gente teve boas corridas e disputas pela liderança, e disputas no meio do pelotão, então ele funciona, mas ele tem ajustes sérios, são ajustes importantes, que têm que ser feitos. E é o que eles estão discutindo e é o que eles vão tentar fazer. E até eles tiveram sorte de ter um hiato aí de 2 corridas, que eles vão poder só pensar e não ter que, para a próxima, porque senão pode ser que seria uma coisa que ficaria se estendendo até as férias da categoria, porque não ia ter tempo de parar para pensar. Agora tem um tempo de todo mundo fazer sugestões e pensar e implementar e ver se funciona. Pode ser que piore, mas pode ser que melhore. E vamos combinar que a Fórmula 1, ao longo das décadas, das suas décadas de existência, sempre passou por períodos de ajustes, enfim. Mais um, digamos assim, é mais um que vai ser superado, até porque ela sempre superou essas transições que dentro no período da categoria. Pré-moderno, né, e eu considero assim, não sei se vocês concordam, mas acho que o período até ali 2000 era uma coisa e depois a tecnologia deixou tudo muito próximo, muito perfeito, tanto que os recordes têm recorde 2004, porque daí assim, bota um tanque de petróleo, o carro aguenta firme, enche de turbo, motor V10 e vai-se embora. Ali era um auge de velocidade. Sim. Só que depois a Fórmula 1 segue buscando tecnologia, segurança, eficiência. Claro que alguém pode, mais saudosista, dizer assim, não, mas desempenho é desempenho. Beleza, mas tem desempenho que leva o carro a 360, 70 km por hora e ele quebra na curva seguinte. Tem que ter esse equilíbrio. Então é bem como o que tu está dizendo, Flávio. Teve esse período, só que isso era cada um por si. Sim. Lá nos 80, nos 90, antes disso nem se fala. Tanto que os desenhos eram diferentes, tinha carro de tudo que era tipo de motor, sabe? O regulamento, eles davam uma certa... Tem que ter roda, direção. Eu gosto muito de brincar, principalmente ali na metade dos anos 90, que as equipes inventavam cada penduricalho nos carros, que tinha carro que parecia carro alegórico de carnaval. Claro, né? porque tá cada um livremente tentando as coisas. Chega um momento em que o consenso e talvez o custo também, se não, galera, vamos pisar no freio, vamos ver o que é mais o que já foi feito de mais eficiente na história da Fórmula 1. É isso aqui, com essa aerodinâmica, com os materiais que misturam segurança e leveza, são esses. Os pneus, que a gente discute, mas são esses e são padrão, não adianta, todo mundo vai correr com eles, vamos reclamar. Só que agora chegou num momento que é muito drástico, então tu não consegue controlar todo mundo igual. E eu acho que é mais ou menos isso. Pneus, agora você falou dos pneus, eu quero falar dos pneus. Porque eu tô numa campanha para que a Pirelli nunca patrocine o 300 por hora. Tá? É um objetivo de vida. Mas é que assim, eu não tenho problema de pneu monomarca. Eu não tenho problema de pneu monomarca que gasta muito rápido. E eu também não tenho problema de pneu monomarca que dura bastante tempo, desde que ele tenha uma performance que permita os pilotos arriscarem e tentarem e fritarem pneu e continuarem e vai. O meu problema é com um fornecedor de pneus covarde, tá? E esse é o adjetivo, é covarde. Por quê? A gente teve nessa corrida do Japão mesmo. Os carros estão entrando nas curvas de alta e média com a velocidade abaixo do limite dos carros. Então, o pneu não está sendo exigido nessas curvas, certo? Uhum. Aí,
a dona Pirelli vai e depois do primeiro treino livre, porque ela viu um aquecimento maior em uma saída de curva de todo o circuito, vai lá e aumenta a pressão do pneu em 2 PSI. E aí o pneu que já está durando um grande prêmio e meio, que está sobrando pneu duro, dura para sempre nos carros atuais. Tanto que a gente viu em alguns momentos, o cara está com um pneu que ele trocou na volta 10, competindo quase na mesma velocidade do cara que trocou o pneu 20 voltas Mas depois. Mas daí bota um chiclete, né? Bota a borracha mole. O pneu duro não gasta. Exato. E aí os caras aumentam a pressão ainda para gastar menos, porque deu uma mudança na telemetria. Cara, e aí que me irritou mais ainda. Daí vem o dia da corrida, eles mostram ali simulação da estratégia ideal da corrida. Aí todas as simulações, as 3 que eles ofereceram, as 3 eram uma parada só. O pneu duro podia durar 40, 30 ou 20 voltas. O cara escolhia, só ia estar com aquele pneu a corrida inteira ou meia corrida, mas era o mesmo pneu, então não tinha risco nenhum. Se o pneu dura 40 voltas, dura 53 voltas. Às vezes... E aí é que eu fico indignado, porque faz esse pneu acabar, para os caras terem que escolher, ou um pneu que acaba, mas é muito mais rápido, e um pneu que dura a corrida inteira, mas que os caras possam, pelo menos, ter uma dúvida na cabeça o que tem que fazer, porque senão fica protocolar, né? Sim. Fica, só escolhe o melhor momento, vê se tu vai ter uma sorte com o safety car ou não. É a mesma coisa com o safety car. E vai embora. Teve o safety car. O safety car veio com 15 voltas, eu acho. Não me lembro agora com exatidão, mas veio no primeiro terço da corrida. Se o pneu não fosse tão duradouro, o cara que parou com 15 voltas ia ter que administrar, ia ter que pensar se ia ter que parar de novo. E quem não parou no safety e foi prejudicado por isso, teria a opção de andar muito mais rápido e aí parar mais uma vez e voltar e tentar buscar esse pessoal com pneu duro que ia tentar fazer a corrida inteira. Mas não tem porque o pneu está quase tão bom quanto no começo da corrida, porque ele é muito resistente. Então não pode ser cagão, vou ter que usar, desculpa o termo, mas não pode, vamos usar o pneu para competição e não para, a fornecedora não pode ver o pneu se arrebentar no final da corrida porque o cara usou demais o pneu, foi escolha dele, entendeu? Não vai ficar mal para a marca, que horror, para o branding da Pirelli, que o pneu se arrebentou em nenhum carro no fim da corrida. Até porque o pneu da Fórmula 1, a Pirelli é uma marca de, eu acho que mais de 100 anos, se não me engano, da Itália, né? Não é o problema, o carro de Fórmula 1, tu olha, a propaganda é ouvir o nome. Ouvir o nome eu vou querer botar no meu carro, mas não é o mesmo produto. Mas eu quero ver um pneu que exija Exato, caras, concordo. Entendeu? Só se a pessoa é muito ignorante achar que o carro dela que dura, sei lá, me ajuda aí, quanto que um carro de passeio dura? Quantos mil quilômetros? 50 mil quilômetros pelo menos dura um pneu. Pois é, por aí. Pô, eu não posso achar que a Pirelli vai me vender o carro de Fórmula 1, entendeu? Então não tem problema comercial quanto a isso. Faz o pneu que tiver que fazer, até porque, gostaria eu, mas eu não vou usar aquele motor Mercedes que tá na Fórmula 1 no meu carro, é uma coisa simples. Bom, a gente já passou até do nosso tempo do primeiro bloco, vamos fazer o nosso pit stop, aí vamos voltar com o pneu macio, porque tem poucas voltas, tem muito assunto. É uma proposta de debate. Será que essas adaptações farão as forças mudar? Isso a gente vai falar depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta, não é a reta final, mas as últimas voltas do nosso 300 por hora deste sábado, amanhã Páscoa, e eu na ida pros boxes, na entrada dos boxes, sugeri, e aí é só um exercício de futurologia, porque a gente não sabe nem o que vai ser feito realmente, se não vai estragar tudo, né, se vai deixar tudo igual, enfim, mas o exercício é esse. Vocês acreditam em mudança de força, equalização, de repente, de alguma força, de alguém surgir ou se colar ao bloco dos melhores, de alguém sair do bloco dos melhores que estava, de, por exemplo, Aston Martin virar pelo menos um carro de corrida, né, para que os pilotos também possam mostrar o seu trabalho? Tem outras coisas que ela tem que fazer, não depende do regulamento. Depois a gente fala disso, não deveria ter cutucado. Mas, enfim, essa é a proposta. Será, daqui a pouco, esportivamente modificada a Fórmula 1, Bernardo, ou não? Vai ajeitar para todo mundo e segue o baile, mais ou menos, quem fez carro bom é carro bom, quem tem motor bom é motor bom. Tem, assim, a lógica faria a gente avaliar que, assim, se tu corta a potência máxima que os carros estão extraindo dessa parte elétrica,
Quem melhor faz isso, no caso a Mercedes, vai perder um pouco. Entendeu? Tu vai baixar o teto, né? Quem está no piso fica mais perto do teto. Então, naturalmente, a gente tenderia a pensar que a Mercedes pode perder um pouquinho de vantagem. Mas como não é só o pico de performance, tem a ver com a gestão dessa energia, a entrega em cada parte da volta, o quanto o motor é a dirigibilidade que esse motor entrega, saída de curva, entrada de curva, até nas frenagens, porque essa é uma coisa que a gente nunca discutia, né? E a Red Bull tem problema disso. Quando está nas frenagens, a redução de marcha, a desaceleração do freio motor da Red Bull é tão forte que os pilotos rodam, às vezes perdem o controle. A gente viu o Verstappen fazer isso 2 vezes e o Rajar uma vez. E o Lindblad também perdeu o controle na China também por causa disso. Então, tudo isso importa quase tanto quanto a performance máxima desse motor. Mas dá para especular que talvez a Mercedes tenha uma perda de, vamos pensar, 1, 2 décimos. Acho que 2 décimos já é muito pessimismo ou otimismo, dependendo de que lado a gente está, né? Se é da Mercedes ou quem quer chegar na Mercedes. Mas pode ter uma perda pequena, mas pode acontecer sim, de quem tem motor Mercedes não ter o mesmo pico de performance, e por isso quem tem Ferrari e Audi e Red Bull se aproximar. Mas então leva a crer que dá uma embolada legal, porque são vários que tem motor pode Mercedes, dar né, Flávio? uma aproximada interessante. Tem um outro ponto que também está sendo discutido, que é o maior temor. Cortando muito a potência, a corrida pode ficar sem ultrapassagens. Esse é o temor, assim, todo mundo encontra um modo ideal de eletricidade, e aí, como não tem a asa móvel, fica engessada a corrida e muito difícil de ultrapassar, como era nos anos 2000, por exemplo. Aí a solução que eles estão pensando é deixar o modo de ultrapassagem com toda essa potência que não dá para usar a maior parte do tempo, pode liberar no modo de ultrapassagem. Aí esse modo de ultrapassagem ficaria mais potente ainda, com mais eletricidade, mas só em pequenos trechos e só para quem está tentando ultrapassar. Então essa é um plano B para a questão da ultrapassagem, se essas modificações engessarem demais as corridas. Mas isso aí ainda está em especulação também. Acho que o Antonelli não vai querer, né, Flávio? Não, para esse momento eu acho que ele vai ser o primeiro a dizer que não, tá tudo errado, não tem por que mudar e tal. E ele estaria certíssimo, tá na dele, liderando o campeonato, enfim, é o nome da temporada até aqui. Mas nesse ponto, né, vendo por esse ponto de vista, acho que seria interessante ter essa aproximação, assim. E óbvio, Mercedes não vai gostar absolutamente nada, mas para Ferrari chegar no bolo, já está, mas aproximar, sabe, ter corridas ainda mais competitivas e também, né, com a McLaren junto, e para quem está atrás também do pelotão, né, começar também a entrar na brincadeira, né, tem equipes ali, e aí falo de Aston Martin e Cadillac, que precisam, né, ter essa possibilidade de também estarem na briga, né, mesmo que ainda seja na parte de trás do pelotão. Falando em Cadillac... Desculpa, isso, vai, Bernardo. Falando em Cadillac, nada como a experiência, né? O nosso amigo Eduardo Amaral gosta de dizer que quando a gente treina muito, acaba aperfeiçoando a ruindade. Mas não é sempre. A Cadillac, puramente pela experiência e entender como o carro de Fórmula 1 funciona, ela melhorou provavelmente uns 2,5 segundos desde a estreia na Austrália. E ela, com o Sérgio Pérez, principalmente, ficou, pelo menos, visualizando o meio do pelotão a corrida inteira. Ela não chegou no meio do pelotão, mas ele estava ali. Ele não estava simplesmente vendo o resto da turma sumir. Ele estava perto e, pelo menos, a mesma classe que o resto. Enquanto que a Aston Martin estava em outro patamar, porque muito problema. E eles baixaram todos os modos do carro ao mínimo para o Alonso completar essa corrida do Japão, que era meio que uma questão de honra, completar a primeira corrida, e o Alonso Planos conseguiu levar o carro até o final, e teve até um momento engraçado, a gente vê que eu não sei se era para não ficar ruim para a equipe na transmissão, o que era, eu fui ouvir o rádio do Alonso na hora que o Lance Stroll abandonou a corrida,
E aí o engenheiro avisa para o Alonso, o lance vai ter que abandonar porque a gente detectou um problema. Aí o Alonso pergunta, tá, mas qual é o problema para eu poder gerir aqui, se tem que fazer alguma coisa? E aí o engenheiro falou, sim. Aí o Alonso, né, não, eu não sei se não me ouviu, eu queria saber o que houve. E aí o engenheiro, copy, que nem eles falam no rádio. Uhum. E aí o Alonso, daquele jeito que só o Alonso faz, Entendi. né? Não, daí o Alonso, então não funciona nem o rádio mais agora. E foi. Aliás, Nada funciona. Tudo quebrado. o álbum também tem algo, teve um episódio assim também, né? Meio de, o que aconteceu e tal com o Sainz, né? Não sei, é meio constrangedor, né? Eles não querem falar, eu não sei qual é o segredo. Tipo, os caras têm o pior carro do grid, a Aston Martin. Aí tu não quer falar o que houve com o carro, porque alguém vai descobrir que tem um problema. Não, deve ser o ou tu preparo. tem uma coisa secreta, Exato. super boa. É secreto pra dar um super pulo do gato daqui a pouco. Não, isso que a gente não podia contar pra vocês. E é o mais engraçado é que vem de justamente quem não tá apresentando nada. Exato. Tem uma conspiraçãozinha da Aston Martin que na sexta-feira o Alonso andou com um negócio de motor, que seria uma parte nova do motor que a Honda trouxe, e que nessa sexta-feira ele fez, durante um breve tempo, o melhor segundo setor do treino. E além disso, ele falou que as vibrações estavam 80% melhores. Misteriosamente, para o resto do final de semana, eles tiraram essa peça do motor e o Alonso até, não sei se ironicamente ou falando mesmo sem saber que tinham tirado a peça. O curioso é que no sábado as vibrações voltaram e não foi tão bom como na sexta-feira. Então, a questão o que está se dizendo é que de repente essa peça que a Honda levou já é pro motor novo quando a FIA liberar que eles atualizem o motor. É um negócio que eles não poderiam usar agora porque seria ilegal. Então eles só usaram para testar, que também é legal, daria para ser acionados porque eles usaram no final de semana oficial e não poderiam usar, que provavelmente daria uma multa, alguma coisa assim. Mas enfim, tem essa conspiraçãozinha de que na sexta-feira o carro da Aston Martin estava magicamente superior ao que ele tem sido até então. Não estava puro. Pode ser uma boa notícia, para eles que talvez quando vier esse motor novo tenha soluções que realmente ajudem esse trator brabo aí a sair do fundo do pelotão. Mas é constrangedor pra Honda, né? Eu garanto que a Honda devia estar sonhando assim, que época boa que era, fechava a temporada. Que esquisito, né? Podia ser lá em novembro. Eles podiam estar com o motor que eles sempre tiveram, só ajustar a parte elétrica e estar na categoria tranquilos. E aí eles resolveram vender tudo para a Red Bull e dizer que iam embora. E aí eles ficaram sem nada e tiveram que fazer tudo do zero. É incrível, um negócio assim extraordinário. Mas o pior de tudo é o constrangimento, né, gurizada? Assim, o orgulho deles, né? Exato. Se tem o Japão tem muitas coisas, né, culturais, enfim, e nesse caso industriais, né? A indústria automotiva é uma delas, né, cara? Não, e aí você fica pensando, poxa, no Grande Prêmio do Japão, praticamente no final do pelotão, vendo, acho que o principal rival, entre aspas, a Toyota, que tá ali naquela parceria com a Haas, tendo, né, um desempenho muito melhor. Enfim, né? A gente já comentou aqui em outros programas, o Bernardo até em alguns momentos até acha que ainda tem salvação, mas eu acho que a Aston Martin já tá num feliz 2027, porque esse ano não tem mas eu gosto para andar na frente não tem. Salvação para andar na frente não tem. Não, mas o tem Bernardo, salvação para fazer uns pontinhos. Mas assim, o carro melhorar muito. Isso a gente sabe tudo que aconteceu, como é que foi, né? Vendeu tudo para Red Bull e aí quando viu, né, quando chegou a galera da Aston Martin ficaram apavorados. Não, mas gente, vocês estão com um lápis e um papel na mão, cadê o motor? Não, o motor é esse aqui e tal. Independente disso, não pode uma montadora desse tamanho, aí eu penso em negócios mesmo, assim, não pode uma montadora desse tamanho passar por isso. Ainda mais, grandes empresas todas são, na maioria, eficientes, se investirem bem, se fizerem um trabalho bem feito, né, se souberem usar o dinheiro.
Mas não pode a Honda entrar assim como, vamos entrar e vamos ver o que tá acontecendo, entendeu? Até porque tem uma história, tem títulos na bagagem, tem todo o know-how, enfim. A gente pode, por exemplo, fazer, não comparativo, aconteceu com a Renault, por exemplo, algo parecido. Acontece com várias. Mas da maneira que tá acontecendo... E é feio pra elas também, pra todo mundo. A BMW entra e sai, todas a gente fala, né? Não, é normal, acontece, enfim, mas da maneira que tá acontecendo agora nesse momento, sem desempenho nenhum, sem perspectiva, sem... parece não saber o que tá acontecendo. Exato, não, é feio, né? É complicado. É que tem performance ruim, né? Que performance ruim é normal, pode ter uma performance ruim, mas tem performance constrangedora. A performance ruim é da Red Bull, por exemplo, a equipe principal agora. Sim. Mas não é constrangedora, ela é ruim. Agora, a performance do motor Honda até aqui foi constrangedora. Então eles têm muito a responder e melhorar. Eu ainda não fiz o comparativo, mas eu vou parar para tentar fazer uma pequena análise, digamos assim, daquela McLaren com Alonso também, motor Honda, com essa Aston Martin de agora, assim. Eu acho alguém trouxe a volta mais rápida da McLaren, aquela cheia de problema em Suzuka, foi melhor que a volta da Aston Martin desse ano. Meu Deus, anos depois. Então é complicado, é muito complicado. A gente citou uma equipe que eu acho que a gente tem que falar, porque ela tem vários mundiais de construtores, tem um tetracampeão mundial no cockpit. Eu não vou entrar nessa de que, viu como ele não é tão bom assim, pelo contrário. Se eu era coerente quando dizer que o Hamilton num carro ruim não era ruim. Tá acabado, tem que se aposentar. Exato. E até lamento, sinceramente, que o Verstappen tem esse tipo de pensamento. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais forte mentalmente no sentido de, não, é uma temporada ruim, as coisas não deram tão certo, não tá tão bom, mas... E foi ele que escolheu, ele podia ter ido para Aston Martin. Opa, pera. Ainda bem que ele não foi. Imagina, se já tá assim com a Red Bull nesse estado, imagina na Aston Martin. E eu acho que é uma tempestade perfeita, né, porque ele tá incomodado, ele já tá com uma certa idade no sentido de 4 títulos, então também não é aquela coisa, meu Deus, eu tô buscando um título. É óbvio que ele quer ganhar e ganhar sempre, mas é a tempestade perfeita porque a categoria mudou, ele não gostou muito, a performance do carro não tá tão boa, e aí isso irrita e faz ele também, de repente, não ter a melhor performance. O que tá acontecendo para vocês com o Red Bull e Max Verstappen? Porque o Radiar tá na dele ali, chegou em 12º, o Verstappen chegou em 8º e tal, mas a gente já viu o Radiar andando perto, às vezes mais até. O que tá acontecendo com essa Red Bull que perdeu várias cabeças, né? No meu caso, pessoalmente falando, óbvio, ele não está sabendo lidar com a situação. Isso um pouco. Isso nota-se que em alguns momentos, desde o início da temporada, ele não tem tido a inteligência emocional de saber que essa temporada, se não acabou, e é cedo para dizer isso, óbvio, terceira corrida recém, mas que vai ser uma temporada de adaptação a essa Fórmula 1 atual, né? Por outro lado também, e aí os amigos podem também, né, opinar sobre. Ele tem feito movimentos fora da Fórmula 1 que tem chamado muita atenção. Ele tem andado bastante de carros de turismo, de ir para Nürburgring fazer testes. Eu acho que ao mesmo tempo ele também já está vendo outras opções além da categoria. Em alguém, ou ele mesmo pode ter sentido que talvez essa Red Bull com essa Fórmula 1 atual, com esse regulamento, talvez não consiga se adaptar ou vai levar muito mais tempo do que ele acha de adaptação, e ele já deve estar vendo, poxa, eu acho que para mim aqui, pelo menos por hora, assim, não nessa temporada e também nas próximas, vai ficar difícil, vou ver outras alternativas. Mas sim, eu acho que ele está vendo outras possibilidades além da categoria, mas que pro momento atual ele não tem mostrado o mínimo de inteligência emocional em saber o que está acontecendo e a partir disso tentar extrair algo, isso é muito notório. A gente brinca que é o Max do Velho Testamento, né? Ele tá a toda, né, por aí. E outra coisa, tá, o pessoal, eu sei que é muito legal e eu não sou corporativista, acho que tem muito cara canalha e eu nem boto a minha mão no fogo, não sei se o cara não deu risadinha pra ele mesmo lá no último GP da temporada passada, mas não justifica a atitude dele. Eu sei que vai parecer corporativismo e eu não sou corporativista. Eu acho que
jornalista tem que se dar o Mas respeito. não é corporativismo, Gutierrez, porque ele censurou o cara. Exatamente, é aí que eu quero chegar, porque tem gente que não entende o nosso trabalho. Eu tô defendendo a profissão Postura. de jornalista, que a gente pode perguntar o que a gente quiser, ele não tem obrigação de responder, mas Exato. ele não pode. Agora ele não pode exigir que o cara não participe de uma coletiva, ele não pode fazer isso. Ele pode dizer, não vou responder, o cara faz a pergunta e ele diz, não vou responder pra ti, pronto. Isso é mais ou menos como eu chegar aqui, eu sei que também tem colegas que são desse tipo de linguagem, dizer assim, não, o Max não tem que correr na Fórmula 1, não, ele faz o que ele quiser da vida dele, se tem uma equipe que quer ele, a gente brinca aqui com o Stroll, mas ele tá lá, eu não tenho nada a ver com isso. Até porque é grave, porque ele tá ameaçando a profissão do cara, o cara pode perder o emprego, é isso. Não pode mais participar das coletivas do principal piloto da categoria. É caro eu mandar um repórter. Fazer outra coisa na vida. Exato, é caro eu mandar um repórter para um grande prêmio. Então assim, o cara vai e ele não pode fazer o trabalho dele, e a força lá é muito mais forte do que eu brigar por ele conseguir fazer o trabalho dele, eu vou desistir e vou mandar outro. E aí o cara, nessa ele acaba se ralando. Mas isso será assunto para outros 300 por hora que teremos. Só para fazer um rapidinho comentário, que a gente assina embaixo tudo que o Flávio falou do Verstappen, não tem muito mais a acrescentar. Mas sobre a Red Bull, né? O carro, a gente vê que a Racing Bull deu um salto de qualidade, tá no meio do pelotão. Verdade. Bem, e ali sempre disputando pontos, quer dizer que o motor não é ruim. Então o carro da Red Bull tá deixando muito a desejar. E nesse ponto, eu repito, eu até fiz uma análise mais detalhada no 300 por hora das redes sociais, o zero pode. A Red Bull fez arriscou de novo, que a Mercedes já tinha feito muito errado lá atrás. A Red Bull trouxe esse carro que tem quase não tem laterais, e de novo é um carro muito difícil de acertar. Pode ser uma coincidência da opção aerodinâmica, mas eu acho que não é. Então, ficar atento a isso, se ela não vai mudar completamente a filosofia para tentar consertar esse carro. É isso, senhores. Vamos ficando por aqui. A gente, na sequência, tem o Guaíba Revista. Um mês sem corridas, mas óbvio que a gente não vai ficar um mês sem Guaíba 300 por hora. No próximo programa eu vou falar sobre o motor Audi do Bortoleto, que também tem coisinhas que eles têm que melhorar urgente. Boa. Inclusive, podem mandar sugestões de pautas. Não que não vamos ter pautas para as próximas semanas, mas é quando libera para a gente poder falar um pouco mais sobre outros assuntos, né? Assim como no meio da temporada, um mês, lembrando, teríamos corrida, então não vamos ter pelo conflito no Oriente Médio, e com isso a gente consegue pelo menos falar de outros assuntos. Por exemplo, quem foi melhor, Piquet ou Senna? Brincadeira. Valeu, Flávio, valeu, Bernardo, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima Páscoa para todo mundo, um grande abraço, tchau! Valeu! Tchau! Tchau, tchau!